Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto Science Monday. Nesse nosso quinto encontro, nós temos uma reflexão importante para fazer sobre as infecções orais e maxilofaciais. A leitura da semana nos faz pensar sobre o papel da odontologia na prevenção e no tratamento dessas infecções nos últimos 100 anos, especialmente nos últimos 75 anos, tendo em vista que o artigo da semana é um artigo comemorativo dos 75 anos do Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, o JOMS, publicado em 2017 por pesquisadores da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. É importante trazer esse tema porque as infecções são as principais ameaças de todos os procedimentos cirúrgicos. Nós temos, de forma clássica, eu sempre explico para vocês que nós brigamos contra infecções e hemorragias. Mas, de forma geral, as infecções são as principais ameaças de todos os procedimentos cirúrgicos, apesar de todo o conhecimento que se tem sobre a fisiologia, sobre a biologia, sobre a genética bacteriana, mas ainda é uma ameaça. E essa ameaça cresceu exponencialmente nos últimos 30 anos com o advento de 3 fatores: a resistência bacteriana, os efeitos adversos dos antibióticos e as interações medicamentosas entre os antibióticos e outros tipos de medicação. Na leitura dessa semana nós vimos um artigo que tem como objetivo analisar a evolução do tratamento das infecções orais e maxilofaciais nos últimos 100 anos. E como eu disse a vocês, é um artigo que comemora os 75 anos do Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Os autores, eles levantam alguns questionamentos importantes que eu vou passar aqui para vocês. E o primeiro deles é: a caneta é mais poderosa que a espada? Um outro questionamento que se faz é se o bisturi ainda é mais útil que o receituário, onde se prescreve antibióticos para o tratamento das infecções orais e maxilofaciais. E essa metonímia, ela foi escrita por um inglês chamado Edward Bulwer-Lytton em 1839. Essa questão, aliás, ela nos faz pensar sobre o papel da informação científica naquela época e nos dias atuais. Nós estamos vivendo hoje, 6 de abril de 2020, um momento muito difícil para todas as nações, que é a pandemia do SARS-CoV-2. Qual o papel da informação científica nesse contexto? A caneta é mais poderosa que a espada, considerando a espada como a experiência clínica, a experiência empírica, e trazendo para esse contexto das infecções orais e maxilofaciais. Qual o papel da informação científica nesse contexto? O que é mais importante? A ciência ou o ato em si? A nossa prática cirúrgica, ela é fundamentada em 3 fatores: hemostasia, anestesia e asepsia. Mas de vez em quando a literatura questiona qual o nosso papel e como são as nossas ações na prevenção e no controle das infecções. Isso ainda levanta muitas controvérsias, e nós conversaremos sobre algumas dessas controvérsias hoje. Os autores também citam a descoberta da penicilina como a descoberta de uma droga maravilha, ou de uma droga maravilhosa. A penicilina, que foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming, foi introduzida na prática, no exercício profissional, em 1940, 1941. Então, com o advento do antibiótico, muitos problemas foram resolvidos. Vocês sabem disso. Muitos problemas passaram a ser sanados com o uso do antibiótico. Para vocês terem uma ideia, antes da era dos antibióticos, nós falaremos sobre isso, sobre a era dos antibióticos, uma pessoa poderia morrer por um ferimento simples que evoluiria para uma infecção mais grave, podia levar até uma situação de sepse e a pessoa morrer por causa daquilo. E hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Entretanto, nesses últimos 50, 70 anos, o que se vê é que os patógenos eles continuaram evoluindo e aquelas terapias que eram mais simples hoje, elas são mais complexas porque novos antibióticos foram inseridos no nosso arsenal terapêutico. Então são 2 coisas que devem ser levadas em consideração. Houve uma evolução dos patógenos e as terapias elas se tornaram mais complexas. Porque essas terapias elas
necessariamente se tornaram mais complexas por alguns fatores importantes. O primeiro de tudo é que nossas barreiras imunológicas elas foram violadas. Os autores colocam esse termo, violação. As nossas barreiras imunológicas elas foram violadas pela emergência, pelo surgimento de cepas resistentes. Então, aquelas bactérias no passado que respondiam muito bem àqueles antibióticos utilizados no passado, hoje necessitam algumas vezes de uma terapia mais complexa e não de uso apenas de um antibiótico ou 2 antibióticos mais simples. Às vezes, em casos mais complexos, é necessário utilizar antibióticos mais avançados. Esses micro-organismos, eles desafiam o conhecimento e a prática. Então, por isso que há ainda muito questionamento, por isso que a prevenção e o tratamento das infecções ainda levantam muitos questionamentos e controvérsias, e muitas controvérsias em questões que são básicas e fundamentais, como, por exemplo, a profilaxia para a endocardite infecciosa. Os autores deste nosso artigo do Jones, um artigo que nos faz pensar realmente sobre o nosso papel, que nos faz pensar também sobre a nossa responsabilidade em relação às infecções odontogênicas, eles colocam que para encontrar micro-organismos assassinos de humanos, basta um passeio na UTI. Nós encontramos no ambiente hospitalar bactérias que são assassinas de humanos, micro-organismos que são próprios do ambiente hospitalar. Quando nós pensamos em infecção hospitalar, é importante lembrar que conceitualmente a infecção hospitalar ela é uma infecção causada por micro-organismos que estão naquele ambiente hospitalar. Portanto, senhoras e senhores, é importante considerar que nós, profissionais, estamos expostos a esses micro-organismos que são, digamos assim, mais fortes e resistentes, e principalmente os nossos pacientes, e principalmente se esses pacientes estiverem dentro dos fatores de risco ou do que é considerado fator de risco para as infecções mais graves. Os autores também colocam que a boca é como um pântano para micro-organismos, porque nós temos na nossa boca mais de 400 espécies de micro-organismos compondo essa microbiota oral. Os autores colocam, inclusive, de uma forma, eles fazem uma brincadeira, dizendo que em beijos longos e apaixonados é possível compartilhar até 60 milhões de micro-organismos. Então vejam que nós estamos lidando em uma área, nós estamos trabalhando em uma área altamente contaminada. Vale lembrar também que não é pelo fato de ter tantos micro-organismos ali presentes que isso vai necessariamente levar a um quadro de infecção. Vocês sabem que existe ali uma relação micróbio-hospedeiro em controle, numa situação de controle. Quando nós pensamos, por exemplo, em fungos, como os fungos do gênero Candida, existe ali um equilíbrio, uma relação de equilíbrio. Mas há condições, dependendo da fisiologia, dependendo da imunidade do nosso paciente, dependendo do que acontece, há situações em que essa relação de equilíbrio ela é quebrada. E isso deve ser levado em consideração também. É algo, inclusive, que os autores da nossa leitura semanal não colocam no artigo, que essa relação de equilíbrio, nessa relação entre o hospedeiro e o micro-organismo, ela deve ser levada em consideração quando nós falamos de infecções. Os antibióticos não acompanham essa evolução na pesquisa, mas nós temos novos antibióticos. Então, se vocês fizerem uma busca pela literatura, vocês vão encontrar muito conteúdo clássico. E os nossos autores da semana colocam que muitas vezes as perguntas sobre prevenção e tratamento de infecções, elas podem ser respondidas com uma pequena amostra dessa busca. Se você fizer uma busca no PubMed, por exemplo, você faz um PubMed e às vezes dentro dessa literatura clássica, as suas perguntas elas podem ser respondidas por poucos artigos. Uma pequena amostra pode ser necessária para responder sobre o tratamento dessas infecções, mas aqui há um detalhe a ser revelado para vocês. Sobre infecções em pessoas sem problemas de imunidade, por exemplo. Infecções odontogênicas leves ou moderadas, especialmente naquelas pessoas que não têm problemas de imunidade. Muitos dos antibióticos, vocês verão isso nos trabalhos,
Muitos desses novos antibióticos que foram desenvolvidos nos últimos 50 anos, eles não são considerados drogas de primeira escolha pela maioria dos autores. A droga de primeira escolha, normalmente colocada, é a penicilina, e a amoxicilina especialmente, é considerada a droga de primeira escolha. Se vocês fizerem esse levantamento, vocês vão ver que vários estudos comprovam que a penicilina permanece como droga de escolha para as infecções leves e moderadas, mas não necessariamente, volto a dizer, naqueles pacientes que têm comorbidades. E há um detalhe também a ser acrescentado: aqueles pacientes que estiveram recentemente na UTI, especialmente nos casos de hospitalização prolongada. Se nós estamos falando de infecções leves e moderadas, nós também temos que considerar que existem as infecções graves e quando o nosso paciente vai precisar de hospitalização. O que é que a ciência nos apresenta como critérios para a hospitalização do paciente? Casos em que há ameaça ou obstrução das vias aéreas, e devemos ressaltar aqui o estudo sobre as infecções dos espaços faciais profundos, casos de desidratação ou imunossupressão profunda, a temperatura superior a 38 graus, leucocitose, quando há um aumento da contagem dos leucócitos, assim como o aumento do VHS, a velocidade de hemossedimentação, e o aumento da PCR, a proteína C reativa. Existem condições que são graves e que clinicamente já indicam ao cirurgião que o paciente necessita de maiores cuidados, de maior atenção e de hospitalização. É o caso da angina de Ludwig, a fascite necrosante e um quadro de sepse. É óbvio, nessas três situações, que o paciente necessita de hospitalização. Nós devemos fazer uma reflexão sobre como era a nossa prática antes da era dos antibióticos, e pensando dentro desses critérios, vocês conseguem imaginar que a situação antes dos antibióticos era bem mais complicada. Antes dos antibióticos, as infecções leves e moderadas, elas normalmente tinham como tratamento a exodontia, a incisão e a drenagem. Normalmente era assim. Não existia antibiótico, lembrem disso. Então não existiam critérios como existem critérios hoje em dia. E essas infecções que aconteciam antigamente, elas faziam parte de um contexto bem diferente dos dias atuais. Quando nós pensamos que antigamente as campanhas de prevenção de cárie, elas eram bem mais precárias que os dias atuais, vocês vão encontrar em dados do passado que eram mais frequentes as infecções decorrentes de cáries rampantes. E também que nos casos graves, muitas vezes havia dificuldade para estabelecer o diagnóstico. Se nós pensarmos, por exemplo, nos exames de imagem e na evolução dos exames de imagem, isso não existia no passado. Então, pela dificuldade em estabelecer o diagnóstico em condições mais graves, algumas vezes o tratamento demorava mais a começar e haviam aí situações que eram muito mais graves e com risco à vida. Uma outra situação que acontecia no passado era em relação às fraturas faciais, principalmente as fraturas mandibulares. Como não existiam as placas e parafusos, o esquema de osteossíntese era com fios de aço, e isso não evitava que houvesse micromovimentação entre os fragmentos ósseos, o que levava a um risco maior de infecção e de não união. Isso era frequente no passado, mas com a evolução dos materiais de fixação, das placas, dos parafusos, isso foi bem mais reduzido, e essas altas incidências de infecções locais ou infecções profundas do passado relacionadas às fraturas mandibulares não são mais uma realidade hoje em dia. Em 1992, um autor chamado J.B. Levy escreveu a obra Antibiotic Paradox, o paradoxo do antibiótico, e no que constava as reflexões levantadas por esse autor. Ele coloca aqui que a responsabilidade sobre a persistência da resistência antibiótica é de médicos, é nossa, de dentistas, é de veterinários, é de pecuaristas, porque os veterinários e pecuaristas também usam no gado. E esse autor faz uma outra reflexão.
ele coloca uma situação mais pessimista, embora isso nem seja tão pessimista assim, é que ele coloca que se alguém recebe um tratamento antibiótico ou uma profilaxia e essa pessoa desenvolve uma microbiota resistente na pele, na boca, no intestino, enfim, essa resistência ela pode ser difundida para outras pessoas, no caso de viagens, por exemplo. Então aquela pessoa que adquiriu uma resistência, ela pode transmitir numa forma de uma epidemia ou de uma pandemia, essa resistência antibiótica. O que é algo muito sério, que deve ser investigado, deve ser levado em consideração se isso é possível. Em muitos casos, os exames de imagem modernos, eles são necessários, como a tomografia e a ressonância magnética, eles são necessários para que o profissional, eles são indispensáveis hoje em dia para que os profissionais fechem o diagnóstico das infecções nos espaços profundos. E aí os autores levantam o seguinte questionamento, mais um questionamento que é feito nesse artigo. Vocês veem que é um artigo que tem muitas perguntas. Será que exames mais simples, como a radiografia periapical ou a radiografia panorâmica, junto com o exame físico, não seriam suficientes para resolver muitas questões, não aquelas situações mais graves, mas situações mais leves e moderadas? Será que esses exames baratos não seriam suficientes para isso? Casos que hoje podem representar milhões de dólares em custos hospitalares, em horas de ocupação do sistema de saúde e que poderiam ser resolvidos com exames mais simples e mais baratos, como eu já disse para vocês, periapical, panorâmica, isso para situações mais leves naturalmente. Inclusive eles questionam sobre procedimentos sob anestesia geral e anestesia local. Um outro questionamento que se faz é sobre a prescrição para todos os pacientes. Vocês sabem que existem alguns protocolos em que se prefere, em que se recomenda fazer a prescrição de antibióticos para todos os pacientes. E eles questionam isso. Será que realmente é necessário fazer a prescrição de antibióticos para pacientes que não têm infecção ativa? E eles afirmam que estudos recentes mostram que a profilaxia antibiótica ela pode reduzir o fim da infecção pós-operatória. Ok, beleza. Mas surge um outro questionamento aí. Será que eu preciso prescrever antibióticos para muitas pessoas com a finalidade de reduzir a infecção para poucas pessoas? Vocês me entendem? Ou seja, eu vou prescrever de forma protocolar para muitos pacientes, considerando que eu preciso prevenir a infecção apenas em um pequeno grupo, o que nos mostra uma falta de individualização do tratamento. Os autores também perguntam sobre a profilaxia antibiótica para a instalação de implantes em sítios saudáveis, o que pode ser protocolar para muitas pessoas, para muitos esquemas, com evidências científicas para isso, mas é levantado esse questionamento, e isso é muito importante. Será que o paciente da isodontia ele precisa necessariamente de antibiótico durante uma semana? São questionamentos importantes que são feitos e que devem ser levados em consideração mesmo. Nós não devemos ser pessimistas e também não devemos menosprezar o tamanho do problema. São observações interessantes mesmo. Nós não devemos ser pessimistas, ou seja, esperar realmente pelo pior e colocar essa situação como uma situação apocalíptica, mas também nós não devemos menosprezar a questão das infecções odontogênicas. O que nós não devemos fazer é abusar desses antibióticos. É por isso que eles colocam que o antibiótico é um grande presente, a great gift. É um grande presente que nos é dado e que nós não devemos abusar disso. Que embora nós façamos procedimentos locais, que embora nós façamos procedimentos com todos os cuidados, mas nós devemos considerar a individualidade. Devemos considerar também o impacto global do uso dos antibióticos e as mudanças que isso representa.
As mudanças nas formas de tratamento, as mudanças nas formas de prescrever antibióticos, elas são notáveis. A discussão que se faz em cima disso, vocês podem ver isso em quase todos os congressos e muita gente falando sobre isso. Mas os riscos ainda permanecem elevados e, pelo visto, meus caros colegas, nós somos parte da resolução desse problema. Essa foi a nossa primeira parte. Eu quis dividir esse artigo em duas partes. Então eu convido você para fazer o download do arquivo nesse site que está aparecendo aqui. Eu quero que você faça o download, que faça a sua leitura, a sua crítica. E se você quiser fazer comentários, observações, sugestões, todos os seus comentários serão muito bem-vindos por nós, tá bom? Na próxima semana nós faremos uma continuação da análise sobre esse artigo, porque em uma segunda parte esse artigo trata sobre a endocardite e eu quero acrescentar alguns comentários importantes sobre a endocardite e como nós nos estendemos muito nesse vídeo, eu quero reservar um espaço exclusivo para a endocardite, que é um problema cada vez mais frequente nos dias de hoje, em 2020, e nós dentistas temos um papel muito importante na prevenção da endocardite.